Bom dia, eu quero desejar um bom dia cheio de muitas coisas boas para vocês. E hoje nós estamos no dia 21 de julho e vamos para nossas atividades. Então, vocês peguem as folhinhas que eu vou explicar para vocês as atividades de hoje, certo? Aqui na atividade de matemática, nós vamos completar com os algarismos romanos. Como vocês viram, os números têm antecessor e sucessor. Antecessor é o número que vem antes e sucessor o que vem depois. Então, nos algarismos romanos, nós também temos o antecessor e o sucessor. Então, vocês vão novamente pegar aquela tabela dos números romanos. Vocês guardem a tabela para sempre estar estudando por ela. E aqui nós temos os números romanos, que é para chegar na torre. Então, aqui nós já temos o x. Então, qual o número que vem depois do x? O sucessor. O x são 10. E depois do x vem o 11 em algarismos romanos. Como se escreve o 11? X, I. E depois nós temos que completar com o número que vem depois do x, I. Qual vai ser? X, 2i, que é o 12. Então, nessa primeira, a gente só completa com os sucessores. Já nessa outra aqui, está faltando o antecessor e o sucessor. Então, se nós temos xv, quanto é xv? 15. Então, vocês vão olhar o número que vem antes do 15, qual é? 14. Só que vocês vão escrever com algarismos romanos, certo? Então, vai ver qual o número e representa com os algarismos romanos. O sucessor de 15, qual é? 16. Mas a gente precisa escrever o 16 com algarismos romanos. Então, vai ser o quê? X, V, I. E agora, vamos para mais um exemplo. Aqui nós temos o 3, que são 3i. Então, aqui está faltando os antecessores do 3. Então, primeiro você vai colocar. Quem vem antes do 3? Vem o 2. Como é o romanos? 2i. E antes do 2 vem o 1. O 1 vai escrever também algarismos romanos. Então, assim vocês vão fazer todos os outros, completando com os que estão faltando, né? Que pode ser o antecessor ou sucessor, sendo que é com algarismos romanos. Entenderam? E aí, nós vamos para a atividade de história. Nessa atividade de história, nós temos uma revisão do que a gente já estudou. Então, vocês já tiveram várias atividades falando sobre esse assunto e também a gente já trabalhou na sala de aula. Então, para essa atividade, se vocês não lembram mais, vocês vão precisar do livro de história. E o livro de história vocês vão pesquisar nas páginas 9 e página 11. Então, vamos ver aqui uma revisão nas páginas que a gente já estudou do livro. Aqui nós temos a página 9 do livro de história. Nós vimos que antes, os hominídeos, eles não deixavam muitos registros, porque não existiam fotos. Então, os registros que eles deixavam eram só os desenhos nas pedras, os instrumentos que eles fizeram, né? Algumas peças que eles faziam dos ossos de animais. Já nós, atualmente, deixamos vários registros para serem estudados, que são fotos, vídeos, jornais, roupas, músicas, brinquedos, moradias
e outras coisas mais, né? E esses primeiros homens que existiram, eles foram chamados de hominídeos. Foram os primeiros habitantes do planeta. E eles viveram cerca de 200 mil anos, os seres humanos, antes de nós, dos seres humanos modernos. Então, vocês vão ler novamente essa página para encontrar as respostas da atividade de história. Vocês também vão poder pesquisar na página 11, que também já estudamos. O que eram os nômades? Lembram? Os primeiros homens eram chamados de nômades. Por quê? Porque eles viviam mudando de um lugar para outro, à procura de alimentos, porque eles não plantavam nem criavam animais. Então, para se alimentar, eles tinham que ficar mudando de um lugar para outro, à procura de um alimento que já tivesse lá na terra, no lugar que eles fossem morar. Por isso, eles eram chamados de nômades, porque eles não viviam em um único lugar. E aí eles consumiam os alimentos que eles encontravam, as frutas, os restos de animais, porque depois foi que eles começaram a desenvolver as técnicas como caçar e pescar. Mas antes eles não sabiam. E a gente viu também que eles fabricavam seus próprios instrumentos com as pedras, né? E que ainda não existia o fogo. Mas eles descobriram fogo esfregando pedras ou gravetos, e aí que começaram a sair as faíscas, e aí descobriram fogo. E como foi que eles aproveitaram o fogo? Para cozinhar os alimentos, para se proteger dos animais, para se aquecer do frio, né? E aqui, nessas duas páginas, vocês vão encontrar as respostas da atividade de história de hoje. Então, aqui na atividade de história, como eu já expliquei, escreva 3 registros que são considerados documentos históricos. Então, hoje, quais são as coisas que a gente vai deixando, que a gente vai poder ser estudados depois? Como eu já expliquei para vocês. As fotos, né? Os jornais, as músicas, os brinquedos, esses são registros que a gente vai deixando. Então, essa é a resposta da letra A. Na letra B, no passado, os seres humanos costumavam deixar registros de sua existência. Esses registros eram parecidos com os de hoje? Não, a gente viu que era diferente, né? Porque eles não sabiam escrever, não tinham fotos, então eles deixavam apenas os registros, os desenhos feitos nas pedras e os instrumentos que eles mesmos fabricavam. A letra C. Os primeiros hominídeos teriam surgido no continente africano há aproximadamente 5 milhões de anos. O que você entende sobre hominídeos? O que eu falei, que eram hominídeos. Eram os primeiros habitantes do planeta, né? E eles eram nômades. O que isso significa? Significa que eles ficavam mudando de um lugar para outro. Eles não ficavam sempre no mesmo lugar. E, como a gente viu, a descoberta do fogo foi muito importante. Cite algumas vantagens que o fogo trouxe. Como eu já falei, foram as vantagens que o fogo trouxe? Eles começaram a cozinhar os alimentos, se aquecer do frio, se proteger dos animais ferozes, e essas foram algumas das vantagens que o fogo trouxe para eles. Então, se ainda tiver dúvidas, vocês vão consultar as páginas 9 e 11 do livro de História, que vão encontrar todas essas respostas. E a nossa atividade de artes, como eu já expliquei para vocês, a gente já leu a música, o caderno. Então, vocês vão fazer a releitura do texto da atividade de ontem, de português, e vai fazer um desenho representando o que foi falado na música, certo? O caderno é o que mais falou na música. Então, vocês vão representar
aquele texto, o caderno, certo? Beijos e até amanhã.